Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, não sei se você sabia já, mas ele é policial federal concursado, antes de ser deputado federal. Vamos ver até quando ele vai continuar sendo policial federal. Por quê? Porque a coisa ficou meio feia pro lado dele. Ele pode até ser expulso da corporação. A notícia é essa. Eduardo Bolsonaro reage à intimação da PF e ameaça delegado. O que aconteceu? Que história é essa? A história é o seguinte. Tem um delegado que investiga o pai do Dudu Bananinha, né? Investiga o Jair Bolsonaro. No inquérito das joias, no inquérito da falsificação do cartão de vacina, no inquérito do golpe. Esse delegado se chama Fábio Shor, delegado da Polícia Federal. Aí o Dudu Bananinha foi lá para o plenário da Câmara fazer um discurso, atacar o delegado. Não é um discurso criticando o delegado, dizendo, olha, você está fazendo seu serviço mal feito, eu queria que você fizesse o serviço melhor, você não está justificando o seu salário. Isso é crítica. Mas não. O que o Dudu Bananinha fez? Xingou, ofendeu, atacou e expôs o delegado, inclusive com a fotografia, para todo mundo ver. E o delegado, inclusive, passou a ser perseguido na rua. Depois disso, recebeu ameaças. A vida dele virou um inferno, da família também, por conta desse tipo de coisa que os bolsonaristas fizeram lá na Câmara. Botar a foto do cara e dizer que o cara persegue o Jair Bolsonaro. Se ficar só nisso, tudo bem, é crítica, tá valendo. O servidor público pode ser criticado. O problema é que passou um pouco da crítica e virou ataque, virou crime de injúria, entre outras coisas que podem ser caracterizadas. E aí, o que acontece? Dudu Bananinha viajou para os Estados Unidos, tem lá um encontro com uma galera trampista, e quando ele estava no aeroporto, foi passar ali pela Polícia Federal, você está passando por aqui, ó, tem um papel para te entregar. Pum, deram lá para ele uma notificação de um processo administrativo interno da Polícia Federal que está apurando esse crime que ele cometeu. O Dudu Bananinha ficou possesso da vida, né? Ficou pistola. Dessa vez ele ficou pistola, só assim mesmo para ele ficar. E gravou um vídeo no aeroporto mesmo. Vamos ver o que falou. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, no momento aqui que eu estou agora, né, embarcando para os Estados Unidos, e querem mover um processo administrativo. Estão movendo um processo administrativo contra mim, porque eu sou da Polícia Federal, por eu ter proferido palavras da tribuna da Câmara. Isso aqui é mais baixo nível até do que tomar um processo judicial por crime contra a honra. Tá? É um esculacho com toda a categoria de deputados federais. Eu vou recorrer à Procuradoria da Câmara para fazer a minha defesa, porque é inadmissível que o delegado Fábio Shor se sinta no direito de fazer isso daqui, e eu vou ler para vocês a denúncia. Para apurar, processo administrativo, a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, tal, classe tal, matrícula tal, atualmente licenciado para o exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados com caráter ultrajante e uso de palavras de baixo calão, porque eu falei que ele era um cachorrinho, e depois eu falei que cachorrinho era uma má comparação com os cachorros, né? Cachorrinho do Alexandre de Moraes, e aí eu qualifiquei um pouco melhor para putinhas, mas eu acho que o serviço fornecido por prostitutas é mais qualificado e de mais alto nível do que essa porcaria que vocês fazem. Essa covardia aqui, utilizando-se da mão do Estado para tentar pressionar um deputado federal a calar a boca. Vocês não vão me calar. Se quiser, me prendam, bloqueiem todos os meus bens. A minha satisfação maior nessa vida vai ser quando você, Fábio Shor, isso não é em tom de ameaça, tá? É um deputado federal que ainda, Deus quiser, ainda pode falar nesse país. Quando você olhar o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos, você não vai sequer conseguir pegar um Uber na Flórida, porque você será impedido de entrar lá se Deus quiser. Grande bosta, né, Eduardo Bolsonaro? Ele acha que todo mundo quer entrar nos Estados Unidos. Fazer, ai meu Deus, minha vida acabou porque eu não vou poder ver o Mickey lá na Disney. Por quê? Porque eu me dão visto para entrar lá. Oh, minha vida vai acabar, né? Enfim, e aí você viu, ele comete de novo o mesmo crime que ele cometeu na tribuna da Câmara dos Deputados, que é o crime de injúria. E esse crime, ele também é quebra de decoro parlamentar. Mas como não existe comissão de ética na Câmara, né? Abrir uma franquia do McDonald's no lugar, lá não tem mais comissão de ética, tá tudo bem, ele nunca foi processado internamente na Câmara por isso. Porque os bolsonaristas, eles defendem uma tese assim, aloprada, de que o que o deputado falar na tribuna tá falado. Ele pode falar o que ele quiser, inclusive cometer crime, ofender pessoas, atacar pessoas, crimes contra a honra, e não. A imunidade parlamentar não está abarcando crimes, ela só protege opiniões, só protege que ele exerça o mandato dele e fale aquilo que ele quer falar quando ele está opinando, criticando de forma civilizada. O crime é crime, na tribuna ou fora dela, né? Inclusive o vídeo que ele xinga o deputado está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, esse vídeo é um pouquinho antigo, é de agosto do ano passado, quando ele estava lá chateadinho porque a Polícia Federal está na cola da família dele, e aí ele soltou essa aqui, ó. Faz as coisas por poder e por dinheiro, merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes.
putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Schor. E com isso, ele vai responder esse processo administrativo interno. Por quê? Porque é um policial federal atacando outro policial federal e cometendo um crime contra esse policial federal. Está lá no regimento, no estatuto, nas normas da Polícia Federal que esse tipo de comportamento não é aceitável. Então, a Polícia Federal abriu um processo administrativo, um PAD, que a gente chama, contra o Eduardo Bolsonaro, que é inspetor, ele não é delegado, nada disso, é inspetor, é investigador da Polícia Federal. E ele pode sim sofrer uma penalidade, suspensão, perda do cargo, ou seja, perder o emprego mesmo, né? Porque hoje ele é deputado federal, porque está licenciado da Polícia Federal. Porém, se ele perder o mandato, se ele não for eleito, se ele desistir da política, ele volta a trabalhar na Polícia Federal. Então, por conta disso, ele está sujeito às regras e normas de conduta da Polícia Federal. Então, por conta disso, foi aberto esse processo administrativo contra do Bananinha. Pode ficar putinho, nervosinho. Inclusive, assim, um dos deputados mais covardes da Câmara dos Deputados, dos 513 que estão lá, um dos mais covardes é justamente o Eduardo Bolsonaro, que tenta se proteger com a imunidade parlamentar para cometer crimes. Mas assim, se chamar ele para sair no braço na rua, ele não vai não, tá? Não vai porque ele não tem coragem. Ele é cagão, essa que é a verdade. Mas vai responder, sim, a esse processo administrativo e pode ser expulso da Polícia Federal. E deve, eu torço para que isso aconteça, porque lugar de gente ruim é no buraco mesmo. Não é na Câmara, não é na Polícia Federal, não é em lugar nenhum disso. É assim, inclusive ameaçou, né? O delegado o vídeo é longo, tem mais de 9 minutos, não vou colocar aqui o vídeo inteiro, mas assim, ele ameaça o deputado com outros tipos de sanção, e ó, você vai ter que me engolir, porque se eu sair da política eu vou voltar para a PF. Vamos ver, Dudu Bananinha, vamos ver se vai voltar mesmo. Tem essa história da anistia, né, do 8 de janeiro e dos golpistas, que o Congresso, tem hora que o Hugo Mota, que é o presidente, vai lá falar, vou pautar, tem hora que desconversa, a oposição bolsonarista está doida para ser pautado esse projeto da anistia. E o Supremo Tribunal Federal está de olho, falando, se chegar aqui a gente corta esse barato. E vai chegar, né? E aí o que estão desconfiando? Que na verdade tudo não passa de um jogo de cena. Que os deputados estão usando os golpistas bolsonaristas como um instrumento para eles próprios, deputados, se livrarem de problema. Exatamente, conforme está dizendo nessa matéria aqui, ó, da Andréa Sadi, no blog da Andréa Sadi, que é lá da Globo News e do G1. Congresso mira anistia para emendas parlamentares ao colocar 8 de 1 na mesa, avaliam ministros do STF. Ela conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e essa é a avaliação que eles têm. Eles estão querendo barganhar, a real é essa. Porque assim, eles ameaçam votar anistia, porque eles sabem que todos são contra, todos aqui no STF são contra. E aí, qual que é a barganha, qual que é a negociação? Sabe aquela investigação que o Flávio Dino mandou abrir por conta das emendas secretas? Então, esquece aquilo lá. Deixa para trás, vai. O que passou, passou. O que gastaram de dinheiro, gastaram. Não vamos punir ninguém, não vamos pegar nenhum deputado safado sem vergonha, vagabundo, corrupto, ladrão, não. Deixa eles, deixa passar. Porque se não deixar passar, a gente vai votar essa anistia e vai aprovar essa anistia, hein? Vai arrumar confusão para vocês. Essa é a ameaça, segundo a percepção que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo. Então, assim, os deputados que andaram fazendo mau uso das emendas, principalmente do orçamento secreto, não querem pagar o preço disso, não querem ser responsabilizados pelas sacanagens que fizeram. Então estão colocando na mesa, livra a nossa cara, que a gente não pauta a anistia dos golpistas. Se não livrar a nossa cara, a gente vai anistiar esses golpistas. É isso. Essa é a discussão que está sendo feita nesse momento. Segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal, o jogo está claro, assim, as cartas estão na mesa. Os deputados estão querendo se livrar dos crimes que eles cometeram. Que tipo de crime? Crime, por exemplo, como esse crime aqui, dos deputados federais. Olha só, PL diz que venda de emendas por deputados do PL envolvia ameaças com armas. Sim, tem uma investigação da Polícia Federal, já pediu autorização para o STF e tudo mais, e aí eles foram denunciados. Por quê? Porque eles roubavam dinheiro das emendas do orçamento secreto. De que maneira? E quem são, né? Antes de mais nada, quem são esses sujeitos? Vamos pegar o nome deles? Está na outra matéria, que é essa aqui, Venda de emendas. Deputado do PL usava a família no esquema de desvio de verbas federais, diz Polícia Federal. Olha os nomes do sujeito. Bosco Costa, ele é suplente de deputado federal. Josimar Maranhãozinho, lá do Maranhão. E Pastor Gil, também do Maranhão. Todos os três são do PL, o partido do Bolsonaro. Qual que era o esquema deles? O esquema deles era o seguinte. Eles pediam dinheiro para um agiota. Os deputados. O agiota liberava a grana para os deputados. E como é que os deputados pagavam a grana para o agiota? Não, eu vou mandar uma emenda para a prefeitura X de 10 milhões. Só que desses 10 milhões, 2 milhões vão voltar para mim. Roubo.
E aí com esses 2 milhões você recebe, inclusive, ó, pra você ficar tranquilo, você recebe direto do prefeito, nem precisa vir com o dinheiro para minha mão, para você ficar mais sossegado. E aí o agiota topava, então o agiota emprestava dinheiro para os deputados indicavam uma emenda, aí obrigavam o prefeito que recebeu essa emenda a superfaturar um serviço que era usado, que era contratado com esse dinheiro das emendas, para sobrar uma grana, para ele devolver esse dinheiro e pagar a dívida dos deputados. Então, essa é a acusação que eles faziam. Sabe aquele esquema do kit de robótica do Arthur Lira, que está lá parado no STF, que o Gilmar Mendes mandou parar? Então, mesma coisa, tem um monte de esquema de suspeitas de que os deputados indicavam emendas, combinados com os prefeitos que iam receber esse dinheiro, para o prefeito contratar um serviço fantasma, contratar um serviço pelo dobro do preço, também já combinado com a empresa, para a empresa devolver uma parte de dinheiro, e esse dinheiro ir para no bolso dos deputados, ladrões e safados que roubavam dinheiro público por meio das emendas. Então é esse tipo de situação que o Flávio Dino mandou investigar. Sim, mandou investigar. Abriu um inquérito na Polícia Federal. Por quê? Porque tem coisa para trás aí, 2023, 2022, que ainda não se sabe muito bem como que o dinheiro foi gasto, quem gastou, tudo dinheiro de emenda secreta. Então o Flávio Dino falou, vamos investigar tudo isso e se tiver ladrão aí, vamos pegar. Então é isso que está fazendo com que todos eles fiquem desesperados, com medo, assustados, achando que vão ser presos. E que inclusive mereciam ser presos, e merecem, né? E aí eles estão usando a anistia para tentar barganhar. Então, ó, você não quer anistia dos golpistas? Então beleza, então me livra a cara também desse negócio das emendas e tá tudo certo. Vamos ver onde é que essa negociação vai parar. Se vai ter negociação, se o STF vai topar entrar nessa história, que é uma grande safadeza, diga-se de passagem.